Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa, amém? E aí, já acordou? Já orou? Já leu a Bíblia? Já repreendeu o inimigo? Como é que você tá? Ou tá aí de pijama, jururu, hã? Ei, acorda, levanta, vai lá, passa um batom, fica bonita, né? Fica toda cheirosa e vai batalhar, não é? E vai ler a palavra, porque a palavra é que nos edifica e nos transforma, amém? Ontem nós estávamos falando sobre a sabedoria, sobre o temor, né, de Deus. A nossa palavra é: a mulher sábia edifica sua casa e a tola com as próprias mãos a derruba. Está em Provérbios 14:1, não é? Então nós falamos o que é sabedoria. E a gente viu que a sabedoria não está neste mundo, ela está encoberta, né? E depois Deus nos mostra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós temos aquele sentimento de temor, de reverência, de buscar a presença de Deus, né? Isso é que vai nos dando sabedoria para edificar a nossa casa, amém? Agora, edificar. Hoje nós vamos falar sobre edificar a nossa casa. Está em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, que ele fala dos dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amém? Pai, em nome de Jesus, paira teu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a vida daquele que está ouvindo esse áudio. E que o Senhor esteja trazendo à minha mente aquilo que tu queres que eu fale, Pai. Em nome de Jesus, vai trazendo, Pai. E também, Senhor, sobre aquele que está ouvindo, vai trabalhando no interior, vai transformando a vida dele, vai dando, Senhor, um caminho, Senhor, para quem está, para essas mulheres que estão ouvindo esse áudio. Que o Senhor endireite os teus caminhos diante delas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, aqui diz, né, que o homem que ouve as palavras, que quando ele diz homem aqui, é homem, mulher, é o ser humano, né? Então, todo aquele que ouve as palavras e pratica, não é só ouvir. Nós temos que ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, não é? É que vai aumentando a nossa fé, e a fé é que faz a diferença na nossa vida, em tudo, né? Mas não é só ouvir. Nós temos também que praticar. Se Deus fala uma coisa conosco, nós, né, que a gente está fazendo e que é errado, nós temos que parar. Por isso que nós precisamos ler a palavra. Não é o outro ficar falando, não, faz isso, isso é proibido, isso não é proibido, faz isso, faz aquilo. Não. O próprio, quando você lê a palavra, o Espírito Santo de Deus vai falando ao teu coração, né? E o próprio Espírito Santo vai pregando para nós. E vai nos mostrando os nossos erros. E vai mostrando, porque se alguém te apontar o erro, você fica com raiva daquela pessoa, não é? Ninguém gosta que aponte os nossos erros. Mas quando o Espírito Santo vai mostrando para nós os nossos erros, né? A gente, com esse temor a Deus, vai dando vontade de mudar. Vai dando vontade de nos transformar, de fazer a coisa correta. Então, né, esse que edifica a casa, ele ouve e ele pratica. E aí Deus faz uma comparação, né, com o homem, a mulher prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Aí vem ventos, né? Vem chuva, os rios transbordam, mas ela continua firme e ela não cai, porque está edificada na rocha, né? Aí eu fui ver aqui, fui dar uma pesquisada, né? Sobre edificar, né? Edificar quer dizer erguer, construir, levantar, né? E eu fui dando uma olhada, pesquisando, né, sobre um prédio. Quando você vê um prédio todo lindo, né, com muitos andares, para que ele esteja firme e vem a chuva, vem os ventos, vem os tremores e ele não caia,
ele tem que estar firmado numa terra firme, num solo firme. O alicerce dele, né, eu estava vendo, por exemplo, um prédio mais ou menos de 12 andares, ele vai ter mais de 12 metros o alicerce de fundura. Às vezes muito mais, porque tudo depende do solo. Você está entendendo? Se o solo for um solo bom, quando chegou naquele solo bom, pronto, ele já pode fazer aquela base, né, aquele de cimento e de ferro, que o prédio vai ficar firme. Mas se o solo for um solo cheio de areia, um solo arenoso, ele precisa penetrar muitos e muitos metros para baixo até ele encontrar um solo firme. E Deus fala aqui que é uma rocha, né? Uma rocha onde ele não vai abalar, não é? Então assim somos nós. Nós temos que edificar a nossa casa em um solo firme. E aonde eu encontro esse solo firme? Só em Jesus. É Ele que me ensina, por isso que eu falo da necessidade de estar lendo a palavra de Deus. Porque aí o Espírito Santo vai falando conosco e nós vamos aprendendo a edificar a nossa casa neste solo firme, né? Nesse alicerce firme. Aí de repente você fala para mim, mas meu casamento não tem mais jeito, né? O solo não é firme, já está tudo desmoronando. Mas eu falo uma coisa para você. Jesus, né? Ele que criou todas as coisas. Ele que formou todas as coisas. E com certeza ele vai trazer à existência um solo firme para você fazer esse alicerce. Sabe, irmã, para que a gente seja essa árvore, né? Esse edifício bonito, essa árvore frondosa e bonita, nós precisamos crescer para baixo. Crescer para baixo, irmã Luzia? Sim, crescer para baixo. Quanto mais as nossas raízes se aprofundarem, como se faz o alicerce também de um prédio, até chegar no solo firme, quanto mais as raízes afundarem, mais nós, né, brilhamos, mais nós, né, temos esse lar edificado. Mas o meu não tem mais jeito. Tem. Aqui, olha, eu estava vendo na construção civil, quando o solo é arenoso, eles colocam um cilindro de ferro, sabe? Até chegar no solo firme. E ali dentro daquele cilindro de ferro, eles colocam a massa, os ferros e o cimento até chegar para edificar. Para não desmoronar, eles constroem dentro de um cilindro de ferro. Deus que criou todas as coisas, ele traz esse cilindro de ferro, né? Não é um cilindro de ferro, é um cilindro de fogo. Oh, glória a Deus! Um cilindro de fogo para poder, né, alicerçar a tua vida na rocha, né? Não importa como é o seu solo, não importa se o seu casamento já está sendo destruído, Deus pode edificar a tua casa. Nós temos ali em Jó, eu acho muito lindo em Jó 14, né? A partir do versículo 7, ele fala assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará. Olha que lindo! E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, de repente, se o seu casamento está acabando, se está derrotado, já não tem mais jeito, você acha que o teu marido não tem mais jeito, ou você acha de repente que é o teu filho que não tem mais jeito, o Senhor diz que você, quando está enraizado em solo bom, certo? Ao cheiro das águas. Que água? A água do Espírito Santo. Ao cheiro dessas águas do Espírito Santo, você vai, né, renovar, vai brotar e vai dar fruto. Amém? Aleluias. Então não desista do teu casamento.
Não desista do teu marido, não desista do teu filho e não desista de você, porque de repente o problema é você. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu continuar o meu testemunho aqui. Eu falei para você que meu marido chegava xingando, né? E da minha boca você não ouvia nada, mas dos meus olhos, no meu interior, no meu coração eu xingava mais do que ele, eu desejava a morte dele. Nos meus olhos era aquele olho de desprezo, que às vezes você, mulher, não precisa falar uma palavra, só com o olhar você derruba o teu marido. Ele sabe o que está passando dentro do teu coração só no olhar. Não precisamos de palavra somos uma só carne, né? A gente não precisa de palavra para saber o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, não é? Então, quando eu fui para Jesus, a primeira vez que eu fui para uma igreja crente, não vai pensar que eu fui porque eu achava que eu precisava. Eu fui para ver se o meu marido ia, se ele se transformava, porque eu achava que ele precisava de Jesus. Eu não, eu já tinha. Eu era perfeita. Eu era aquela mulher, era de casa para o trabalho, do trabalho para casa, para a igreja. Se você olhasse com os olhos carnais, eu não tinha nenhum defeito. Mas Deus olha para nós, não para o nosso exterior. Ele olha para o nosso coração. E aqui no meu coração eu era tão errada quanto ele. O dia que o Espírito Santo, por isso que eu falei para você, é a palavra que nos transforma. O dia que o Espírito Santo falou comigo, eu falo assim que o Espírito Santo falou, porque quando eu estava lendo a palavra, veio aquilo na minha mente, né? Então, eu sei que é o sopro do Espírito, é o sopro dessas águas. Disse, você é tão errada quanto ele. Na hora eu respondi para Deus, imagina, Deus, ele faz tudo de errado e eu não faço nada, como é que eu sou tão errada quanto ele? Deus fala assim, ele faz e você sente. Então, no meu coração, né, eu era tão errada quanto ele. Porque pecado é pecado, não é? Ele fazia, eu sentia. E aí Deus foi me limpando, foi me lavando. Aí ele chegava xingando e eu abençoava. Deus abençoa o meu marido. Deus não ouve o que ele está falando. Senhor, não deixa, eu orava por mim. Senhor, não deixa penetrar no meu coração nenhum sentimento ruim. Senhor, eu não quero ser essa pessoa, né, ruim. Eu quero ser uma pessoa lavada no teu sangue. Eu quero ser uma pessoa purificada no teu sangue. Então ajuda-me, Senhor, me dê sabedoria, me dê temor ao Senhor para eu edificar a minha casa, porque eu já tinha 3 filhos, né? Então, quando vinha aqueles pensamentos ruins, eu repreendia eles em nome de Jesus. Nós temos aqui em Efésios capítulo 6, ele fala, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, se contra principados e potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós precisamos nos fortalecer do Senhor, fortalecer de pensamentos, fortalecer de palavra que venha do Senhor. E eu gosto muito dessa parte aqui no versículo 16 ainda de Efésios 6, ele fala assim, embraçando sempre o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quanto dardo inflamado que o maligno joga na nossa mente, no nosso coração. E como é que eu apago esses dardos inflamados do maligno? Eu só apago os dardos inflamados do maligno com a fé. Ei, Satanás, vai saindo em nome de Jesus. Pela fé eu tomo posse de tudo que Deus já me deu. Pela fé eu tomo posse que a minha casa será edificada numa rocha. O meu lar será edificado numa rocha. Eu serei transformada. O meu marido será transformado. Os meus filhos serão transformados. Você está entendendo, minha irmã? Nós precisamos parar de murmurar, mas orar com firmeza. Orar, né, com sabedoria. Que eu falo que muitas vezes nós fazemos oração de murmuração. E Deus quer oração de sabedoria, né? Repreendendo tudo que não vem de Deus.
Nossa, já foi aqui quase 15 minutos. Senhor, misericórdia. Amanhã nós falamos mais. Fica com Deus. E lembre, né? Edifica a tua casa na rocha. Amém?